Como estudar para 2 concursos ao mesmo tempo? Esse é um cenário muito comum. A maioria das pessoas, a maioria dos concurseiros nunca está de olho numa prova só. Todo mundo está estudando para uma prova, mas dá vontade de fazer aquela outra, ou então não sabe qual rumo seguir. Se eu estudar para essa prova aqui, dá para fazer aquela outra ali também? Depende muito, não existe uma fórmula exata. O que eu vou falar aqui são quais são as coisas que você tem que ponderar para decidir se dá para estudar para essas 2 provas diferentes ao mesmo tempo ou não. O primeiro aspecto é muito óbvio, tem que ter várias matérias em comum. Se você analisou o edital das 2 e Direito Constitucional, Administrativo e Português são as únicas matérias em comum, me desculpa, esses 2 concursos não têm matérias em comum. Essas 3 não contam, beleza? Mas se você tem as 3, você tem uma informática, você tem uma administração geral ou administração pública, e aí cada concurso tem 1 ou 2 específicas só, a coisa já começa a ficar um pouco mais tranquila. Esse é um cenário muito comum para quem estuda para a área de tribunais. TRT, por exemplo, se você tirar o direito do trabalho e o direito processual do trabalho, as outras matérias caem em quase todos os outros tribunais, sejam TREs, TRFs, TJs. Varia de cargo para cargo, varia um pouco ali de banca para banca, de órgão para órgão, mas normalmente os tribunais têm ali um conjunto de matérias em comum. Afinal, todos têm analista judiciário da área administrativa e o técnico também administrativo, e é comum que a administração geral e pública sejam cobrados nessas provas. Então, várias delas têm um perfil muito parecido. Aí para tribunais do trabalho você tem direito do trabalho, processual do trabalho. Para o tribunal eleitoral você tem direito eleitoral. O TRF não tem nada muito específico não, mas ele costuma se enveredar pelo direito penal, processual civil e civil. Então você tem que comparar as 2 provas e você tem que ver a quantidade de questões em comum. O começo do seu estudo vai ser por essas questões em comum. Trabalhe essas questões primeiro para depois você começar a escolher se vai inserir de um ou de outro. Aí você pode inserir uma matéria de TRT, uma matéria de TRF, TRE, por exemplo, e aí você vai aos poucos adicionando essas matérias. Mas é uma coisa, como eu falei, que não é exata. Lógico, uma prova costuma estar muito mais próxima do que a outra. Dificilmente você vai estar com as 2 ali quase saindo e tudo mais. Então você dá preferência à prova que está para acontecer mais perto. Você vai dar preferência em inserir matérias específicas dela do que da outra. E qual matéria do concurso mais distante você vai adicionar? Adiciona ao seu ciclo aquela matéria mais difícil. Seja porque ela é mais extensa, vai demorar muito para ler, seja porque ela tem um grau de dificuldade maior, é uma matéria mais complexa. Então, essa matéria é bom você inserir logo para não ficar muito perto da prova e você ter que aprender uma matéria complexa. Por exemplo, a área fiscal. Quem está estudando para a Receita Federal, mas quer botar um pezinho nos fiscos estaduais, é interessante estudar a legislação tributária estadual como primeira matéria para botar esse pezinho fora, visando essas outras provas. Porque é uma matéria difícil, é uma matéria de muita organização, muita decoreba também, mas principalmente ela é muito importante na prova de físico estadual. Normalmente é a matéria com maior peso, que vale mais pontos na hora da prova. Então é muito interessante que você tenha algum contato preliminar com ela, para quando você desviar para o físico estadual, no pós-edital normalmente, você já tenha tido um contato com ela, já tenha uma noção de como aquelas coisas funcionam. Portanto, e aqui é uma das partes mais importantes, você não tem que ver os 2 editais por inteiro. Não é interessante, não vai valer a pena. Você manter matérias de todos os concursos, dos 2 concursos, ao mesmo tempo no seu ciclo, vai levar a uma queda de qualidade no seu estudo. Você não vai conseguir aprender tanto quanto você poderia, você vai perder informação, vai ser difícil de revisar, não é legal. Dê preferência ao concurso que está mais próximo. Se você não souber qual dos 2 está mais próximo, dê preferência a um deles, qualquer que seja. Aquele que tem as matérias mais difíceis, por exemplo, aquele que é mais puxado. E aí você insere algumas, 1, 2, no máximo 3 do outro concurso, dependendo do tamanho das provas, para ter um contato e deixar para correr atrás do outro concurso pós-edital. Não tente pegar tudo dos 2 ao mesmo tempo, não vai ser legal, vai dar errado. Como eu falei, não é uma ciência exata, você vai ficar em dúvida qual matéria que eu coloco, qual que eu não coloco, eu sei. E não é exato mesmo. Se você tiver um coach, por exemplo, pode ser que esse coach escolha tais e tais matérias, e se você tiver um outro, ele escolha outras matérias, mas a ideia geral é essa, é você dar preferência a um dos 2, é você pegar a matéria do outro, que é mais difícil, mais puxada, ter algum contato e deixar para correr atrás daquilo que seja ultra específico
pós-edital. Se é uma matéria muito específica, só cai naquela prova exclusivamente e ela não é tão difícil, não é tão desafiadora assim, deixa para o pós-edital. É normal você correr atrás de matérias após o edital. Eu mesmo fiz isso. No concurso de 2005 da Receita Federal tinha uma série de matérias, 2009, que foi o que eu fiz e passei, surgiram outras, teve algumas surpresas e eu consegui estudar. Eu estudei civil, penal e comercial, estudei economia, tudo isso pós-edital. Então, assim, normalmente dá tempo. Não fique tentando dar o pulo do gato, é preferível que você fique muito craque nas matérias do último edital a você resolver ficar inserindo outras matérias que podem vir a ser cobradas. Não. As matérias que vêm como surpresa no edital seguinte, elas tendem a não ser cobradas com grau de dificuldade tão elevado ou com um peso tão grande quanto aquelas que já são clássicas da prova. Então é muito importante que você fique muito craque nas clássicas. Se você está estudando para 2 provas nesse momento, me conta aqui nos comentários quais são essas provas, de que forma você está lidando com isso. Vamos começar? Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Muito obrigado e até a próxima.